Bom, pessoal, como vocês devem ter visto no título, hoje eu vim gravar uma tag, que é a tag dos 50%, que é basicamente uma tag que reúne algumas perguntas sobre as minhas leituras do primeiro semestre desse ano. Eu não costumo gravar muitas tags, a última vez que eu gravei essa tag dos 50% foi 2 anos atrás, então faz um tempinho mesmo que eu não faço isso, mas esse ano ele tá sendo um pouquinho complicado em manter uma consistência aqui no canal das leituras, de manter vocês atualizados das leituras que eu estou fazendo ao longo do ano. Então acabou que esse ano eu li alguns livros que nem chegaram a aparecer aqui no canal. Eu sempre comento no Instagram, nos meus stories principalmente, porque lá eu consigo compartilhar mais do meu dia a dia sem precisar ter toda uma produção por trás, né? É um pouco mais simples. Mas ainda assim eu gostaria muito de conversar com vocês sobre alguns desses livros que eu li, livros que eu gostei muito e acabei não conseguindo comentar aqui, livros que eu não gostei, tava com a expectativa super alta, então eu achei que essa seria a tag ideal pra fazer isso e o momento ideal também, já que a gente tá no meio do ano, né? Eu fiz algumas modificações bem básicas nas perguntas, mas não muita coisa, vou seguir a tag bem assim como ela é originalmente, eu não sei quem criou, não me recordo, não sei se tem o registro disso em algum lugar, se tiver eu vou tentar colocar no bloco de informações, mas eu vou pegar as perguntas aqui e a gente vai começar esse vídeo, porque como eu falei, eu tenho muito livro pra comentar com vocês, então eu não quero me estender na introdução. Então vamos começar com a primeira, que é o livro mais marcante do ano até agora. E não tinha como ser outra resposta que não Franny e Zoe, do Salinger. Esse livro foi o único que eu li pro desafio da Rory Gilmore esse ano. Eu não sei se eu cheguei a ler outros livros que se encaixam no desafio, mas de qualquer forma eu só fiz um vídeo pro desafio da Rory esse ano e foi desse livro aqui bem no comecinho do ano. E essa primeira pergunta, geralmente ela é sobre o melhor livro do ano. E assim, eu li livros muito bons até agora esse ano, que depois eu vou comentar com vocês. Mas eu modifiquei pra essa pergunta de ser o livro mais marcante de 2023 até o momento, porque esse livro eu sinto que é muito interessante, porque ele vai tratar sobre esses dois irmãos, né, que eles estão ali meio que passando por uma crise existencial, principalmente a Franny, que é essa garota jovem, assim, que tá na faculdade, ela tá naquele momento que ela se sente meio perdida na vida, sem propósito, sente que talvez as coisas que ela tá fazendo não vão levar a nada, elas não valem a pena, elas não são, assim, elas não têm um impacto real no mundo. Todas essas questões que eu acho que muitos jovens da idade da personagem passam. E o Zoe, ele é um personagem que meio que parece que já passou por toda essa crise, ele meio que tá mais acomodado, assim, nas suas decisões de vida, na sua personalidade, e ele vai ajudar ela a lidar um pouco com essa crise no segundo conto, né, porque tem basicamente essas duas histórias aqui, que é a história da Franny e logo em seguida tem a história do Zoe conversando com ela e ajudando ela a caminhar por essa crise, sabe? E eu acho que eu li esse livro num momento que foi muito importante pra mim, sabe? Que foi o momento certo da leitura. Porque eu me identifiquei muito com a história, eu me identifiquei muito com a mensagem da história. A Franny, ela tá passando nessa crise que também é um pouco espiritual, então ela tá procurando, assim, alguma grande razão universal pra vida mesmo, né, pra ela conseguir vivendo, e ela vê isso, tenta ver isso na religião, e ela lida com todas essas questões, e tenta racionalizar também, né, ir pra esse lado mais do racional, além do espiritual. Enfim, é um livro, assim, muito bom, muito complexo, eu acho, né. Eu até já reli algumas vezes desde que eu do começo do ano e fiz algumas marcações, fiz marcações com post-its e foi uma leitura muito importante mesmo. E foi engraçado que eu tô falando isso de que eu me identifiquei, sinto que foi o momento certo, e é engraçado que o Salinger, eu acho que ele tem muito disso, né? Muitas pessoas têm uma conexão com os livros do Salinger, inclusive Franny e Zoe, por causa do momento de vida que leu. Tanto que eu tenho The Catcher in the Rye, né, O Apanhador no Campo de Centeio, que eu não li ainda. Mas, na verdade, eu li. Eu não li ainda nessa edição, mas eu li quando eu era bem novinha na escola, e eu tava mais ou menos na idade, eu acho, do personagem principal aqui, ou era um pouco mais nova, mas tava passando por questões, talvez eram pra ser questões parecidas, mas eu não consegui me identificar com ele, e aí eu só consegui ter, assim, raiva do personagem, de certa forma, sabe? Eu não consegui me encantar pela história como muita gente se encanta. Então eu tô com muita vontade de reler esse depois que eu li Franny e Zoe e ver se eu ainda vou manter minhas opiniões, mas realmente esse livro foi muito marcante pra mim esse ano e vai ser uma leitura que eu acho que eu vou lembrar pro resto da vida, porque além tudo isso que eu já falei sobre ele, ele também foi um livro que me possibilitou
tomar decisões sobre a minha própria vida, que eu acho que eu tava meio estagnada antes de ler ele, e ler ele abriu, tipo, essa catarse, né, essa quase epifania que eu tive depois dessa leitura, então, inesquecível mesmo. A próxima pergunta é a melhor continuação que você leu até agora, em 2023, e eu tenho o livro perfeito pra mostrar pra vocês. A melhor continuação que eu li até agora não tinha como ser outro que não A História do Novo Sobrenome, da Elena Ferrante. A Elena Ferrante é essa escritora muito renomada da tetralogia napolitana, que eu comecei a ler o primeiro ano passado, e eu lembro que eu li o primeiro, eu achei muito bom, principalmente o final, mas eu ainda não tinha criado aquele amor pelos livros dela, pelos personagens, como aconteceu com a História do Novo Sobrenome. Eu tenho um textinho que eu publiquei no Instagram, vou deixar o link da postagem aqui embaixo. Eu acho que eu tava quase terminando de ler quando eu escrevi aquele textinho, mas é um texto que eu basicamente tô falando que esse livro me fez sentir como nenhum outro livro me fez sentir na vida. Ele consegue, assim, ele pega as relações dessas duas amigas, né, porque o livro ele vai contar a história da Lenu e da Lila, essas duas amigas desde a infância, a gente acompanha elas lá no primeiro livro, aqui elas já estão um pouco mais velhas, indo para caminhos diferentes que a vida tá proporcionando para elas, colocando elas nesses caminhos diferentes. Então é realmente fascinante como a Elena Ferrante constrói essa teia assim da vida delas, e a gente acompanha, parece que cada minuto, mas ao mesmo tempo, e a gente fica com raiva das personagens, mas ao mesmo tempo a gente sente muita compaixão por elas, empatia e querer assim, tipo, tá ali pra abraçar elas de alguma forma, às vezes querer gritar com elas, enfim. Gente, é sensacional, Amiga Genial, é realmente uma história que tem muita verdade, parece que realmente aconteceu, não sei se não aconteceu, né, vai que a Elena Ferrante está aqui com uma biografia, a gente não sabe, mas realmente é um trabalho genial o que é esses livros da Amiga Genial, e essa continuação foi espetacular. A próxima pergunta é alguns no lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito, e um lançamento que eu recebi da Companhia das Letras e eu ainda não li, mas eu tô doida pra ler, é Encruzilhadas, do Jonathan Franzen, não sei se assim pronuncia, mas eu sei até que esse autor, ele veio pro Brasil esse ano, ele participou, eu acho que foi do Roda Viva, e assim, eu não sei muito sobre esse livro, né, eu vou ler até aqui a mini sinopse que tem aqui atrás, como ela é bem curtinha, eu acho que não é problema pra ninguém que não gosta de sinopse, inclusive eu não gosto muito, mas fala assim: é 23 de dezembro de 1971 e Russ, Mariel, Clem e Becky e Perry Heidelbrand estão em uma encruzilhada. Neste romance, em que a ação se desenrola praticamente em um único dia, o autor constrói a história de uma família do meio-oeste dos Estados Unidos imersa em um momento de crise moral e religiosa. E assim, aí tem uma sinopse mais detalhada e tudo, mas isso é só o que eu sei sobre o livro e eu já fiquei extremamente interessada por muitos aspectos, né? Porque eu acho que essa capa, ela chama muita atenção, eu acho ela muito bonita, eu acho que tem essa questão do livro se passar em só um dia, eu acho sempre isso um feito muito grande de escritores que conseguem fazer isso. Eu li poucos em que isso acontece, eu acho que talvez só O Nome do Vento, né? Na verdade, é toda uma história que se passa em vários dias, mas o personagem tá contando em um único dia, enfim. Mas eu nunca, talvez tenha lido um que realmente toda a história se passa em um dia, e tem essa questão da crise moral e religiosa, que é um assunto que me interessa muito, é uma temática que eu gosto muito de ver, principalmente no cinema, então eu fiquei muito interessada de ver como isso vai se desenrolar nesse livro, né? Então, talvez até o final do ano eu deva ler esse livro aqui. A próxima pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano, e aí eu vou apresentar para vocês outro recebido da Companhia das Letras, que eu pensei inclusive em fazer um vídeo sobre ele, mas eu ainda não me decidi, porque livro que a gente não gosta, às vezes é meio complicado fazer fazer vídeos sobre eles, né? Mas é O Triste Não É ao Certo a Palavra, do Gabriel Abreu. Eu marquei várias passagens, então assim, foi um livro extremamente complexo, porque o Gabriel Abreu, ele tá fazendo esse livro que mistura ficção com realidade sobre a mãe dele, que ela passou por esse processo de esquecimento das pessoas e da vida, né? E aí, um dia, o Gabriel Abreu, ele achou na casa dele, da casa da família, uma caixa com várias lembranças da mãe, e lembranças de cartas que ela foi escrevendo ao longo dos anos, o diário dela, memória, aquelas coisas de receita de remédio, né? Então, assim, ele basicamente constrói essa história com base nessa caixa, né? Ele vai montando esse livro, essa narrativa com alguns relatos dessa caixa, mas eu tive alguns problemas com esse livro. Eu acho que eu senti que foi muito
uma exploração. E assim, esse momento eu sei que muita gente não vai concordar comigo, se eu não me engano até a Folha publicou uma reportagem tocando nesse assunto e muita gente discordou, mas me deixou incomodada essa questão de parecer que o autor estava explorando um pouco ali, explorando não, ele estava expondo, né, essa situação da mãe na literatura, e isso não é um problema, sabe? Você fazer um livro sobre essas situações que você passa, com certeza ele estava escrevendo esse livro tentando lidar, como uma forma de lidar com tudo que ele passou, e eu acho isso muito bonito, mas eu senti que eu acho que o livro ele não conseguiu ser sensível o suficiente, e eu sei que isso assim é muito difícil falar sobre isso, porque foi literalmente o filho dessa mãe que escreveu, né? Mas ele, tipo, eu não senti a sensibilidade pra situação sendo posta. Os momentos mais incríveis desse livro, as passagens mais bonitas, inclusive o título, que eu acho um dos melhores títulos da literatura, com certeza os meus favoritos, não vieram do autor. São dos recortes, né, das coisas que ele foi pegando nessa caixa da mãe dele. Então é bem difícil, sabe, julgar esse livro, mas eu não tive uma experiência muito satisfatória com ele. Eu fiquei realmente incomodada com a leitura, não me agradou, também não puxou os sentimentos que eu acho que eu tava esperando ter com ele. Então foi uma leitura bem complexa. Não sei, tenho vontade de talvez revisitada em algum momento, mas parecia também que o autor ele só tava, tipo, alguns momentos... Parecia que é um livro que precisava ser mais trabalhado ainda do que ele foi, sabe? Porque em alguns momentos eu sei que tem um ponto positivo e negativo, né? Que em alguns momentos ele vai pegando algumas coisas que ele acha na caixa, algumas coisas sobre o próprio processo da escrita e colocando ao longo do livro que parece que ele só tá meio que enchendo linguiça, sabe? E ao mesmo tempo que passa uma sensação legal de que você tá ali com ele abrindo aquela caixa, passa essa sensação de que é só enrolação. Então, eu me decepcionei bastante com esse livro nesse sentido, eu acho que eu dei 2 estrelas e pouco, mas eu recomendaria, porque eu acho que é um livro que pode gerar experiências muito particulares para cada leitor que ter contato com ele. O próximo seria o livro que mais te surpreendeu esse ano, e o livro que mais me surpreendeu esse ano foi um livrinho que teve vídeo aqui no canal, que é o Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso. Eu não vou me estender sobre esse livro, porque eu já comentei bastante sobre ele nesse vídeo em que eu tava organizando a minha estante falando sobre ele, e eu já falei dele até em outros vídeos, mas esse livro me surpreendeu muito, porque ele é um livro de não ficção sobre esse autor, que é um autor, editor, trabalhou a vida inteira com livros, contando ali sobre o amor aos livros, né, e falando sobre essa questão de colecionar livros, e eu fiquei muito surpresa de ter gostado tanto do livro, sabe? Foi uma leitura muito divertida, como eu falei várias vezes, me abriu muito a mente para ler livros escritos por pessoas que gostam muito de ler, então foi um livro bem surpreendente por causa disso. Próxima pergunta são os novos autores favoritos, e eu tô falando no plural porque eu vou trazer 2 pra mostrar pra vocês, e o primeiro é um que, gente, vai sair esse vídeo em algum momento, porque eu quero muito fazer um vídeo sobre esse livro, que é o John Williams, de Stoner. Eu gostei muito desse livro, na verdade, assim, eu tive algumas questões com ele que eu também quero comentar mais a fundo no vídeo que eu escrever e gravar sobre ele, mas é um livro muito legal, é um livro meio Dark Academia, porque é sobre esse professor universitário, a gente acompanha ele bem no comecinho da faculdade até o final da vida dele, e é meio uma história sobre uma pessoa, assim, que não teve grandes feitos na vida, mas isso não faz da vida dela menos importante, e não sei, é um livro muito melancólico, mas que eu gostei muito, e o que eu gostei muito, muito do livro foi a escrita, foi como o autor desenvolveu essa história, então com certeza o John Williams é um autor que eu quero ler mais coisas. Não diria que ele é um autor favorito, porque eu só li esse livro dele, mas é um autor que eu fiquei com vontade de ler outras coisas dele. A outra autora que isso aconteceu também foi a Octavia E. Butler, que escreveu Kindred. Kindred eu tive uma relação parecida com o Stoner, eu acho que eu dei 4 estrelas para ambos esses livros, eu não cheguei a favoritar, eu acho que nenhum dos dois, mas porque... Pra favoritar, pra mim tem que ser aquele negócio muito, muito especial, e apesar de ter achado, assim, esses livros geniais, muito bem escritos, eu não senti exatamente esse sentimento que eu sinto quando eu favorito um livro, como aconteceu com Franny e Zoe, por exemplo, ou História do Novo Sobrenome. Ainda assim, eu fiquei fascinada pelo jeito como a Octavia desenvolve a história, a escrita dela, gente,
não dá vontade de parar de ler. É incrível, realmente, ela é muito talentosa, sabe? Você lendo o único livro dela, eu já peguei isso, que ela é muito talentosa em criar e ser uma contadora de histórias, então eu quero ler outros livros dela no futuro. E o Kindred também foi um livro que eu acabei não falando aqui no canal. Eu gostei muito. O Kindred, ele é uma ficção científica de uma mulher negra nos anos 70, se eu não me engano, que ela vai pro passado nos Estados Unidos na época da escravidão. E aí ela tem que meio que salvar um garoto branco, filho de um senhor de escravos, lá nos Estados Unidos. E é bem complexa ali a relação que vai se criando, mas é muito bom, você não dá vontade de parar de ler. E a Octavia é uma escritora que definitivamente eu quero ler mais ao longo dos anos agora. A próxima pergunta é: a sua quedinha por personagem fictício mais recente, seu personagem favorito mais recente e um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Na verdade, eu acabei de reunir 3 perguntas em uma, porque todas vão ser com o mesmo livro. Esse foi o livro que apareceu no último vlog do canal, né, que é o Amor, teoricamente, da Ellie Hazelwood. Eu acho que é assim que ficou o título em português, e eu amo essa capa, gente, eu acho a coisa mais linda. E vamos lá. Quedinha pro personagem fictício, o Jack. O Jack é maravilhoso, ele talvez não seja o meu personagem masculino favorito da escritora, eu gosto muito do Levi, do segundo livro dela, mas a personagem favorita dos últimos tempos foi a Elsie, que é a minha personagem favorita da escritora, em questão de personagem feminina, protagonista. A Elsie foi uma personagem que eu me identifiquei muito com várias questões ali dela. Aqui tem a questão da representação da assexualidade na Elsie e em outro personagem, então eu acabo me identificando e gostando muito desses personagens também quando eles aparecem na literatura. E, enfim, gostei muito. E esse livro me fez chorar bastante numa cena, num capítulo específico, foi o capítulo 13, que a Elsie, ela tá passando por, assim, ela tem ela é um momento muito emotivo dela tentando lidar com algumas questões ali da vida dela, e eu comentei isso no último vlog também, falei assim, gente, estava chorando agora, e foi o que aconteceu. Esse foi o livro que, talvez, o único desses que eu li esse ano que eu lembro de um momento que eu chorei lendo, então é isso, esse livro aqui representando 3 perguntas. A próxima é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e eu vou trazer um livro que também foi lançamento recente, que eu recebi da Companhia das Letras, que foi Um Livro dos Dias, da Patti Smith. E esse livro, gente, assim, eu acho que muita gente talvez não se toque disso antes de comprar, então eu acho até importante falar que esse livro é basicamente aquele livro de calendário, que cada página representa um dia. E é basicamente o que é esse livro. Cada página vai representar um dia de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. A gente vai ter, tipo, uma entrada, como se fosse de um diário, só que do Instagram da Patti Smith, com uma legenda. É isso, é o Instagram dela selecionado pra representar cada um desses dias do ano. E ao mesmo tempo que é um tipo de livro que eu entendo que muita gente pode achar meio besta, assim, não agradar, eu gostei muito. Foi um livro que, enquanto eu tava lendo, me deixou muito feliz, porque eu gosto muito dessa questão do registro. Eu tenho muitos cadernos que eu registro, assim, rotina principalmente, mas aí eu também coloco algumas entradas como se fosse um diário mesmo. E eu gosto muito de tirar fotos, marcar esses registros em vídeo, audiovisual e compartilhar também no meu Instagram. E a Patti Smith, ela é uma figura pública, né, além de ser uma cantora muito famosa, ela é essa figura pública que eu sempre tive muita curiosidade em conhecer mais sobre ela. Recentemente eu recebi da página Geoterp, né, que é aquela página anônima que tava mandando livros, eles me mandaram Só Garotos, que eu queria ler há muito tempo e eu ainda quero ler, que é da autora, mas antes de ler o Só Garotos eu resolvi pegar esse, porque é um livro que, assim, apesar de ser grandinho, porque são 365 dias, ainda assim é muito rápido de ler, né, porque é só a imagem e uma fala. E eu gostei muito que também tem essa coisa de ser... da gente ficar mais tranquilo com essa coisa efêmera da vida, sabe? Então, enfim, eu gostei muito desse livro, foi um livro que me deixou muito feliz. Eu nem dei nota, só favoritei, porque eu acho que tem essa questão de que... eu não consigo dar nota para um livro desse estilo, mas ainda assim é um livro que eu recomendaria se você tem interesse na personalidade da autora, se você gosta de ler, de ler às vezes passagens
que vão te deixar reflexivo, sabe? Eu marquei várias coisas que são assim, porque eu entendo que muita gente vai querer ler esse livro assim, lendo cada dia ler uma página, né? Talvez desde janeiro até dezembro, que é uma experiência legal, mas que eu geralmente não consigo fazer, tipo, esse tipo de coisa. Então eu resolvi ler tudo de uma vez e marcar os meus favoritos pra sempre que eu quiser eu ter ali na estante, pegar e ler uma passagem. Então é isso, esse livro me fez bem feliz esse ano. A próxima pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2023, e eu vou trazer O Retorno do Rei do Senhor dos Anéis. Esse ano eu terminei de ler a trilogia do Senhor dos Anéis pela primeira vez, e eu ainda não fiz vídeo sobre O Retorno do Rei, e eu ainda não sei se eu vou fazer, porque eu tenho um vídeo que eu gosto muito sobre o primeiro e o segundo livro. Eu tô, tipo, toda meio a caráter naqueles vídeos, com espartilho, com um vestido meio de fantasia, eu fiz todo um trabalho visual ali, e eu não sei quando eu vou ter tempo e até motivação de gravar esse tipo de vídeo. Eu acho que combinava muito na época que eu fiz eles, eu tava muito naquele momento de trabalhar com esse tipo de vídeo. Agora eu tô um pouquinho mais nesses vídeos mais caseiros, então nem sinto tanta verdade gravando esse tipo de conteúdo, então não sei quando vai sair vídeo sobre O Retorno do Rei. Talvez eu faça só um recapitulando a minha experiência com a trilogia, mas enfim. Eu amei o filme, eu assisti a versão estendida do filme, assim, então são tipo mais de 4 horas de filme e é fenomenal. Eu acho que eu dei 5 estrelas, favoritei, porque é um trabalho, assim, genial que é feito pra adaptar todos os livros, né? Todos os filmes são ótimos, e O Retorno do Rei não deixou a desejar, assim, também. Eu achei lindo, chorei horrores, é uma experiência muito emotiva, o tanto de tempo que você investe nessa história, né? Tanto com os livros como no filme, então quando acaba é realmente muito bonito. E olha, tô ficando emocionada até agora. Eu tenho essa relação muito especial com O Senhor dos Anéis, principalmente com O Hobbit, né? Foi um livro muito, muito importante ao longo da minha vida como leitora, e O Senhor dos Anéis também teve um papel importante. Eu peguei essa edição que eu recebi da HarperCollins, porque a edição que eu li foi a do box, né, capa dura. Essa daqui é inspirada nas capas da nova série do Senhor dos Anéis, mas eu peguei ela porque ela tava mais fácil na estante. E é isso, essa foi a melhor adaptação que eu vi esse ano até agora. A próxima pergunta é sua resenha favorita desse primeiro semestre. Esse ano eu não gravei muitas resenhas, talvez essa seja a única que eu gravei, assim, um vídeo só de resenha, mas ainda assim foi um vídeo que eu gostei muito de escrever. Eu gosto muito de como ele ficou o resultado final, que é o 3 Novelas Femininas, do Stephen Zweig, e, enfim, livro muito bom. Vou deixar nos cards a resenha que eu fiz sobre ele, e com certeza foi a minha resenha favorita do ano, gravada em vídeo. A penúltima pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E essa foi difícil, porque esse ano eu recebi muita coisa incrível. Eu nem comprei muita coisa, porque eu tava recebendo tanta coisa legal, porque eu falei assim, meu Deus, gente, eu não vou ter tempo, sabe, de ler, então eu vou dar uma pausa nas compras. Mas um recebido recente que eu achei muito, muito lindo foi esse box com 2 livros da Ursula Le Guin, que é Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Só o box, gente, já é lindo, né? E eu tô entrando numa vibe de ler sci-fi depois de Kindred, então eu fiquei muito, muito feliz em receber. E, gente, sério, eu pego esses livros e fico admirando eles na estante, porque eles são muito lindos, né? É A Mão Esquerda da Escuridão, essa arte, assim, toda meio psicodélica, não sei qual seria a palavra. O dos Despossuídos é esse aqui, mas eu achei muito, muito bonito. Então, com certeza, é um dos livros mais bonitos que eu recebi esse ano e comprei, chegou assim na minha estante, e eu não queria me alongar muito falando de outros, como por exemplo, eu acho que vocês não conseguem ver, mas tem o Grande do Livros dos Vampiros também, que eu comprei esse ano e eu acho a edição linda. Mas enfim, esses 2 são perfeitos na minha opinião. A última pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu vou tentar ser um pouco breve aqui. Começando com Dona Tartt. Tô com muita vontade de ler alguma coisa dessa autora, que é uma das minhas autoras favoritas, e aí eu trouxe 2 opções pra mim mesma, que eu ainda não decidi o que eu vou fazer, que é ou reler A História Secreta, que foi um livro extremamente importante, assim, na minha vida como leitora, pro canal também. Toda essa questão da Dark Academia, né, surgiu por causa desse livro, e eu amo ele, mas eu li só uma vez, quando eu tinha, tipo, 18 anos. Eu já tenho 22, então eu preciso muito reler pra saber se as minhas opiniões vão se manter as mesmas. E o outro é O Amigo de Infância, que é o único livro dela que eu ainda não li, desses livros grandes. Eu não lembro se ela tem contos, eu acho que tem, mas eles não são muito
talvez divulgados, não sei se a gente tem acesso a cópias deles, eu sei que ela escrevia na época da faculdade, enfim, dos livros grandes dela, que são Pintalcilgo, O Amigo de Infância e A História Secreta, esse é o único que eu não li. Eu comecei ele um tempinho atrás, mas na época eu não continuei, e eu só li, tipo, até a página 22, então acho que nem conta. Mas eu lembro de gostar, porque era bem aquela vibe da escrita atmosférica que a autora tem, e que eu gosto bastante. Então ela é uma autora. E a outra, na verdade, eu tô com essa edição aqui, mas eu quero ler em português, mas tá lá em São Paulo, que é A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Shirley Jackson é a minha autora favorita, então eu tô com vontade de ler mais alguns livros dela esse ano. Esse ano, no começo do ano, em janeiro, eu fiz um vlog lendo um livro dela, que foi Sempre Vivemos no Castelo, que na verdade eu nem gostei tanto comparado com as outras leituras que eu já fiz da autora, mas esse aqui eu com certeza quero ler pelo menos alguns dos contos esse ano. E o último autor que eu quero ler esse ano, infelizmente, é um autor que faleceu recentemente, mas ele já tava na minha caixinha de TBR, que eu queria muito ler esse ano, eu recebi da Companhia das Letras também, que é o Cormac McCarthy. Não sei se assim pronuncia o nome dele, eu sei que... Eu tenho a vibe que ele... Eu não sei se ele é escritor de ficção científica ou se é só, tipo, ficção contemporânea, mas eu sei que ele é muito bem falado, né, ó, venceu o prêmio Pulitzer, né, então, enfim, quero muito ler os livros dele. Eu acho que esse daqui é o primeiro, esse daqui você lê depois desse, não sei se dá pra ler separado, se vocês souberem, me falem, mas eu quero ler talvez até o final do ano. Tem algumas pessoas que eu acompanho, que nem falam tanto de literatura, mas que já leram livros do autor e gostam muito, então eu acho que seria simbólico também, né, começar a ler o autor esse ano, depois dele ter falecido. Então, enfim, esse é um dos livros que eu quero ler. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu fiquei muito feliz em gravar pra vocês, porque aí eu pude falar sobre vários livros que eu ainda não tinha falado aqui no canal. E é isso, contem pra mim aí nos comentários sobre as leituras que vocês fizeram até agora em 2023 e até mais. Só lembrando, gente, que eu não comentei de todos os livros que eu li, tá? Teve algumas coisas que ficaram de fora e que podem aparecer no futuro aqui no canal, não sei. Enfim, até!